porque existia um propósito e ele foi fiel dentro daquilo que foi propagado para ele fazer desde o início até o fim. Sofreu muito, mas cumpriu todo o propósito. Aleluia. Abra tua Bíblia em Lucas, no capítulo 23. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. A partir do versículo 33. Glória a Deus, aleluia. Diz assim, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, que não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sorte, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos homens salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro o repreendia, dizendo: tu não tens a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos foi feito, e merecíamos este feito, mas ele nenhum mal fez. Eu disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Até aqui, amém? Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Nós encontramos aqui, queridos, um cenário em que dois homens sendo crucificados ao lado de Jesus, um à direita e outro à sua esquerda. Só que muito antes desse cenário acontecer, queridos, Jesus, que foi escolhido, que foi determinado para vir ao mundo, para cumprir um chamado, para cumprir um propósito de restaurar o homem caído, de restaurar a terra, de fazer cumprir aquilo pelo qual o Senhor determinou sobre a sua vida, ele teve que renunciar a si mesmo. A palavra de Deus fala que ele veio como um homem e se fez carne, abriu mão de sua glória, e como um de nós sofreu paixões, desejos, sofreu situações adversas. Muitas vezes você quer debater, brigar, discutir situações, se colocando na sua razão. Em partes você está certo em cobrar a sua razão, mas entenda que muito maior do que a tua razão é a razão determinada pelo Senhor. É aquilo que Deus determinou para que venha se cumprir, ou num determinado dia, ou numa determinada hora, num determinado mês. E aí que entra a renúncia. Ou você bate com o teu peito e permanece com o teu orgulho, ou você se rende àquela situação, ou o Senhor fala para ti: cala-te. Eu sou o teu Deus, sou eu que faço por ti, sou eu que ajo contigo. Muitas vezes você vai ouvir isso, querido, e que você precisa renunciar, abrir mão de ti mesmo e permitir que Deus venha agir através de você. E Jesus passa por todas essas situações, a ponto de, no momento mais difícil da sua vida, em que ele sentia que ia chegar o momento da crucificação, ele sobe ao monte porque ele não aguentava. Ele sobe ao monte junto com seus discípulos para orar ao Pai, para se fortalecer, porque era chegada uma hora. A palavra de Deus fala que ele suava sangue, e ele pede aos seus discípulos que orem para que ele venha a entrar no acesso ao Pai, venha entrar no nível a sós por Deus.
Se for possível, passa de mim nesse cálice. Que eu não venha sofrer, Senhor, a dor na cruz. Mas o texto diz, em questão de segundos, ele cai na real, ele se volta para o Senhor. O texto não termina aí. A continuidade do texto fala: Senhor, seja feita todavia a sua vontade. Querido, quando estiver difícil, quando estiver complicado, se rende, dobra o teu joelho. Se não for de joelho dobrado, na posição que você estiver, se rende ao Senhor e declara: Senhor, seja feita a tua vontade. Muito mais do que você, muito mais do que a Cristo, querido. Existe um plano, existe um propósito. Não seja um erro eu orar para que algo se cumpra na minha vida. Não que seja um erro para eu orar para ter uma vida melhor, para crescer financeiramente ou outras coisas, mas isso não pode ser o final. Isso não pode ser o propósito inicial. Eu não posso buscar ao Senhor por causa do seu bolso. Eu tenho que buscar ao Senhor por causa da sua essência, por causa daquilo que Ele já fez por mim e por você. E existe algo que está para se cumprir, querido. Talvez você não consiga enxergar, talvez você não consiga visualizar, mas Deus conta contigo para que se cumpra algo na tua casa, na tua família, no teu trabalho, ou até mesmo naquela padaria que você precisa comprar o seu pão. Existe um propósito em todas as coisas, que nada é por um acaso. Aleluia. E no momento em que Jesus mais precisava, Ele desce e encontra os seus discípulos, aquele que estava com Ele, aquele que estava em todo o tempo guerreando lado a lado, aqueles que eram os amigos, o qual muitas vezes nós usamos alguns nomes, alguns jargões. Essa aqui é a best friend, esse é meu best friend. Não tem aquele amigo pessoal que você fala das suas mazelas. Ele pode te frustrar, querido. Ele pode muitas vezes até mesmo te decepcionar. Mas Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o teu Pai Celestial que estás no céu, jamais vai te decepcionar, jamais vai te frustrar, jamais vai largar a tua mão em todos os momentos, porque Ele caminha contigo em todos os momentos, porque antes da fundação do mundo, Ele te escolheu, Ele olhou para você, independente da situação que você está, que você se encontra ou que você se encontrava. Ele te escolheu e não abre mão de você. Então não importa se os teus amigos te abandonaram, não importa se as pessoas que te circulavam, se as pessoas que te fortaleciam, se as pessoas que eram coluna para você viraram as costas ou abriram mão, o Senhor, Ele permanece. Aleluia. Há uma promessa, uma palavra liberada sobre a tua vida. O Senhor diz: quando passares pelo fogo, eu serei contigo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. O fogo não vai te queimar, querido. Quando você está com Ele, nada pode te deter. Amém? Aleluia. E Jesus, quando desce daquele monte, Ele encontra os seus amigos dormindo. Os discípulos estavam dormindo. Talvez você como líder, talvez você como um chefe de família, talvez você como alguém que está numa posição de liderança, iria descer o cajado, iria descer o porrete sobre a vida daqueles homens. Mas Jesus libera apenas uma palavra: vocês não puderam permanecer nessa vigília comigo, vocês não puderam permanecer nessa guerra comigo. Isso foi o suficiente para que o coração daqueles homens viesse a entender o que aquele homem estava passando. Amém? Porque eu estou voltando, querido? Porque eu estou falando sobre a crucificação e não sobre os ladrões na cruz, que seria o ponto-chave. Porque se você não entender o que Cristo veio fazer, se você não entender o que a essência de Deus sobre a vida deste homem veio fazer, você jamais irá se inclinar, irá se render para que o Senhor venha transformar a tua vida, a tua casa e a tua família. Havia dois homens naquela cruz, havia duas pessoas ao lado de Jesus. E isso vai te trazer a consciência. Nos dias de hoje não é diferente.
Senhor falar contigo, você sempre vai ouvir duas vozes. A primeira que vai ecoar mais forte, o Senhor falando no teu ouvido, quebrando o paradigma, decreto, contrariando todos os teus desejos. O Senhor fala: eu sou contigo, filho, vem comigo. Vem comigo. E a segunda voz, você vai ouvir a voz contrária. Ah, mas você vai abandonar tudo. Você batalhou tanto para conseguir isso. Você batalhou tanto para estar nessa posição pelos quais as pessoas te veneram, pelos quais os teus amigos te veem, pelos quais as pessoas que estão ao seu redor têm amizade contigo. Você vai abrir mão de tudo isso? A palavra: eis que estou contigo, vem. Quando Jesus começa a escolher os discípulos, Ele não fala como nós hoje. Hoje nós saímos do mundo para evangelizar, e a gente para para aquela pessoa, a gente sente que aquela pessoa necessita da presença, começamos a falar de Deus, e aquela pessoa começa a inventar desculpas, aquela pessoa começa a colocar barreiras, dificuldades, e a gente continua insistindo, não é assim? Mas Jesus não. A essência que está dentro dele, aquilo que foi gerado dentro dele, que nós precisamos urgentemente buscar e permitir que seja gerado em nós, aquela essência, faz com que Jesus chegue para os discípulos e fala: Pedro, vem, eu te farei pescador de homens. Sai daqui para outro e fala: vem. Basta apenas uma palavra. Eu quero te dizer nessa noite, querido, o Senhor fala no teu coração apenas com uma palavra. É chegado o teu momento de se render ao Senhor. Vem. Deus tem te chamado, Deus tem falado no teu coração. Então é necessário que você venha se render a uma voz, porque várias vozes irão ecoar sobre o teu ouvido. Agora é necessário estar quebrantado, é necessário estar ligado. E acima de todas as coisas, existe algo que é primordial. É necessário arrependimento. Muitas das vezes a palavra vai te confrontar, muitas das vezes a palavra vai te contrariar, mas para gerar em você arrependimento. Aleluia. Esse homem que estava ao lado de Jesus, ele começa a declarar: você não é o Rei dos Reis, você não é o poderoso. Se você realmente é o Rei dos Reis, salva-te a ti mesmo e salva-te a mim também. Qual é o interesse desse homem? Se salvar, fugir da morte. Quantas das vezes nós queremos ver apenas o nosso benefício? Senhor, me socorre. Senhor, age de um favor. Senhor, faz isso. Senhor, traga provisão. Mas quantas das vezes nós estamos dispostos a morrer? Senhor, eu vou abrir mão de mim mesmo. Senhor, eu vou deixar de fazer para mim, mas eu vou fazer para o outro. Senhor, eu vou deixar do meu deleite para poder fazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu vou abrir mão de mim mesmo para fazer a tua vontade. Será que vai ser necessário você se colocar na cruz, aonde você não consegue virar para a esquerda, nem para a direita, onde você não consegue se mover? Aqueles dois homens estavam no ponto da morte. Não havia caminho para a frente, e muito menos eles poderiam olhar para trás. Estavam em uma cruz, estavam presos, atados, aguardando apenas a morte. E muitas das vezes se encontra dessa forma, querido. Você está morto, não morto fisicamente, mas morto espiritual. Você se encontra vazio, e você começa a buscar formas, meios de preencher algo que só Deus pode ocupar. Aleluia. Estava ontem vendo uma mensagem com um amigo que tinha colocado no Facebook, e ele escreveu algo que me chamou a atenção. Ele falou que a pior coisa, o pior vazio que existe é o vazio da carteira. Eu falei: meu Deus, verdade. ele está pedindo. E eu entrei e falei: não, filho, o
pior vazio é o vazio da presença de Deus. Aleluia! Porque sem a presença de Deus a carteira fica vazia. Sem a presença de Deus a tua família fica dispersa. Sem a presença de Deus a tua essência muda o rumo, muda o controle. Você perde o controle de todas as coisas porque você está sem a presença de Deus. E o dinheiro não pode comprar. Todos já ouviram, tenho certeza, isso conta até a história da escola. Todos já ouviram falar sobre um homem que traiu a Jesus, sobre Judas. Judas, quando caiu na real, Judas, quando entendeu que ele deveria se arrepender, ele buscou uma maneira de se arrepender errado, por causa se apegou à profissão, se apegou a algo que ele fez a vida inteira. Muitas das vezes, querido, muitas das vezes, querida, você vai tomar decisões erradas na tua vida, porque você tem plena convicção daquilo que você aprendeu a vida inteira, seja pela tua profissão, seja pelo teu aprendizado de vida, seja pelos ensinamentos que você recebeu. Só que o Senhor, ele é o contrário. O apóstolo Paulo declara que tudo para ele se fez esterco por causa do amor pela palavra. Tudo foi lançado fora por amor à palavra. E voltando para Judas, ele quis comprar algo que não poderia ser comprado. Querido, arrependimento não se compra. O texto vai dizer que ele pega 30 moedas e vai até aqueles homens que deram dinheiro para ele entregar Jesus, e ele tenta devolver, achando que ia comprar arrependimento. Arrependimento não se compra. Arrependimento tem que vir de dentro. Dinheiro não pode tocar o coração do Senhor. A tua vida financeira, as tuas decisões, a tua vida natural não pode tocar aquilo que é sobrenatural. Para atingir a gente celestial, é necessário que você não rale apenas as vestes, que você rale o teu coração. É necessário que aquilo que é superficial saia e você possa agir aquilo que vem e sai de dentro. O texto vai dizer que aqueles homens não receberam as 30 pedras de prata, e aí manifestou no coração de Judas um ódio, o qual ele usa aquelas moedas fora, e ele sai dali e vai se matar. Ele já estava morto espiritualmente, o vazio já estava dentro dele. E aí ele passa a dar ouvido uma outra voz, que era a voz da morte. Eu não sei se você já ouviu a voz da morte, se a morte já te visitou, querido, mas é um vazio tenebroso. É algo que te tira do teu natural, é algo que te cega, é algo que te governa e você não olha mais para trás, do lado você só olha para aquilo que você determinou no teu coração. Mas hoje Deus está falando no teu coração. Aleluia, Jesus. Você foi escolhido, você foi escolhido. Obrigada, Pai. É tempo de preencher o vazio diferente. É tempo de preencher o vazio com a presença do Eterno. Aleluia, Pai. Judas deu ouvido para outra voz e se perdeu. Se ele tivesse voltado para o Cristo, Senhor, me perdoa. Senhor, eu errei por ter te entregado. Com certeza o Pai teria o recebido. E ele seria renovado e transformado e recebido diante do Senhor. Eu não sei, querido, quais são as vozes que você tem ouvido, quais são os confrontos que tem tido na tua vida, mas o Senhor tem falado contigo. É tempo de se render, é tempo de se arrepender, é tempo de se quebrantar. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Talvez você já tenha se encontrado numa posição de cruz em que você não podia nem olhar para trás, mas Deus, por graça e por misericórdia, te deu uma outra oportunidade. Deus, por graça e de misericórdia, te retirou daquele lugar e te trouxe para a preciosa luz, te deu uma outra chance. Aleluia. Assim foi sobre a vida daquele homem. Aquele homem estava rendido ao Senhor. Aquele homem estava decidido que se ele falasse com Jesus, mesmo no momento da morte, mesmo no último momento, Jesus o receberia. E ele vai e repreende aquele homem. No versículo 40 diz assim: respondendo porém o outro, repreendiam dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Aleluia. Todos nós, queridos,
estávamos afastados, fora da presença. Mas Jesus, quando Ele se entrega a si mesmo, Ele faz a ponte. Ele traz a liberdade para você e para mim, para que nós tivéssemos o livre acesso, para se chegar diante do Pai e se entregar diante dele, para que o propósito dele fosse cumprido em nós. Ele não olha para os teus erros, para aquilo que você fez, porque tudo é lançado fora. Após a tua decisão, uma nova vida recomeça. Por isso aquele homem declara: olha, nós estamos aqui na cruz pagando por algo que nós fizemos. Talvez você esteja sofrendo por algo que você fez. Talvez você esteja passando por situações adversas que você plantou. Talvez você esteja colhendo semente que você plantou. Mas o Senhor nessa noite quer te pegar pela mão. O Senhor quer falar: agora é comigo, filho. Aleluia, Pai. Coloca o teu fardo sobre mim. Aleluia. Esquece o peso. Eu sei que você não consegue suportar. Eu sei que você não consegue. Você se faz de forte. Você se faz de corajoso. Mas na hora de deitar a cabeça no travesseiro, na hora do Deus a sós, a tua dificuldade vem. O peso sobrevém. E aí é só você e Ele. Eita glória. E a escolha é tua, querido. O que é mais interessante em toda essa ilustração, em toda essa situação, querido, é que Jesus fica calado o tempo todo. Aleluia. A essência, a presença de Deus começa a agir, a fluir sobre as duas cruzes ao lado. A essência que estava sobre Cristo começa a tocar o coração daquele homem, de forma que Jesus evangeliza calado. E um deles reconhece, o outro não. Isso sempre vai acontecer. A multidão sempre vai tentar impedir aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Já parou para perceber isso? Os obstáculos sempre vão existir, querido. Não entenda você que a vida em Cristo não é uma de rosa. Eu não posso mentir, não posso falar que após você receber Cristo, fazer uma aliança, hoje tudo muda para melhor. Não. Entenda que o pior diante dos teus olhos é o melhor diante de Deus. Entenda que aquilo que é pesado, aquilo que fere, é aquilo que Deus preparou para que você venha crescer. Aleluia, Jesus. José, antes de governar o Egito, antes de ter uma posição de governo, ele foi lançado numa cova. Ele foi menosprezado pelos seus irmãos, pela sua própria família. E quando ele chega na posição de governo, ele tinha tudo para dar um troco, querido. Mas eu quero te dizer que, na presença de Deus vem sobre a tua vida, quando você é impactado pela essência, você não consegue mais fazer a tua vontade. Por isso, quando José encontra os seus irmãos, o seu único desejo era ajudar. O seu único desejo era trazer a restauração. E assim, querido, é quando você se coloca diante do Pai. Apenas a tua vontade passa a ser a vontade dele. Aleluia. E nesse texto, querido, nesse cenário, quando aquele homem começa a blasfemar, falando mal do Senhor, em que o outro repreende, o outro já estava queimando, o seu coração já estava queimando pela essência de Cristo. E ele se arrepende, falando: olha, Senhor, eu sei que o que eu estou fazendo, o que eu estou pagando aqui é porque eu plantei. Mas, Senhor, quando entrares no teu reino, Aleluia, Pai. lembra-te de mim. Aleluia. O que você pode fazer, querido, nesta noite? Se arrepender diante do Senhor e falar: Senhor, já fiz tantas coisas erradas. Senhor, já tomei tantas atitudes, decisões erradas. Mas lembra de mim, Senhor. Eu sei que o Senhor é fiel e poderoso para me receber. Eu sei que o Senhor não vai olhar para aquilo que eu tenho feito, mas o Senhor vai receber da forma que eu sou. Glória. Aleluia. Aleluia. E aí é o momento que Jesus declara e libera algo, que
necessário que você olhe para dentro de si. É necessário que você olhe para você mesmo e fale para Deus: Senhor, lembra-te de mim. Porque hoje eu quero me arrepender. Senhor, eu reconheço o meu erro, eu reconheço o meu pecado. Senhor, eu sei o que eu estou passando hoje. É porque eu plantei, é porque eu semeei. Mas eu quero mudança, eu quero transformação. Aleluia. Amém? Aleluia. O amor de Deus revela quem você é. O amor de Deus vem sobre a tua vida e te revela quem você é. Não dá para fugir da presença de Deus. Não dá para se esconder. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em Atos no capítulo 16. Glórias ao teu nome, Jesus. Atos 16, versículo 19. Aleluia. Aleluia. Entenda que a continuação do projeto de Deus sobre a tua casa vai fazer grandes coisas, vai trazer a manifestação do poder de Deus sobre a tua vida, de forma que outras vidas sejam impactadas por aquilo que Deus está fazendo e por aquilo que Deus quer fazer. Amém? Atos 16, a partir do versículo 19. Diz assim: vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça e à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram estes sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes não é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Até aqui. Aleluia. Esses homens estavam pregando a palavra, queridos. Paulo e Silas ministrando. Receberam um chamado, receberam um propósito de Deus. E saíram para cumprir aquilo que Deus tinha determinado. E no meio do caminho eles foram apanhados pelo governo daquela cidade. E eles foram arrastados porque estavam pregando a palavra, porque estavam fazendo a vontade do Pai. Imagina vocês fazendo algo que era bom, vocês fazendo a vontade do Senhor, e de repente alguém te pega e começa a te chicotear, começa a te bater, e depois te leva preso ao cárcere. Qual seria a tua reação? Talvez você blasfemaria, talvez você falaria: Senhor, estou pregando a tua palavra, estou me batendo. Senhor, estou fazendo a tua vontade e estou sendo apedrejado. Mas aqueles homens não. Eles saíram com o propósito de adorar, saíram com o propósito de fazer aquilo que o Senhor tinha determinado nos seus corações. E mesmo sendo chicoteado, preso,
Todos os meus dias. Eu imagino Silas já com outra voz. Ele virá. O governo está nele. Ele virá. Imagina isso, queridos. Aqueles homens, mesmo com as costas rasgadas, sangrando, declarando que é por ele todas as coisas e é para ele todas as coisas, porque só ele merecedor e digno da glória. Amém? Eles não desistiram, eles permaneceram na posição pelas quais eles foram chamados. Aleluia. Versículo 26 assim. E de repente, aleluia. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Pedindo luz, saltou dentro, todo tremo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Existe um propósito muito maior do que o teu sofrimento, querido. Existe um propósito muito maior do que as pedras que te jogaram, do que as pessoas que abriram mão da sua vida. Existe um propósito muito maior do que tua mãe que te abandonou, do que o teu pai que te abandonou. Porque a palavra do Senhor diz que Ele, que a tua mãe te abandone. Eu, todavia, jamais te abandonarei. Eu, Senhor, sou contigo. Então não importa qual foi tua paternidade anterior, o que importa é a paternidade que vem sobre a tua vida hoje. O que importa é o que o Senhor estabeleceu sobre a tua vida hoje. Há algo diferente sendo manifestado, querido, sobre esse lugar. Esta unção não é à toa. Deus quer fazer algo em ti e através de ti. Aqueles homens não entendiam, não sabiam o que ia acontecer, mas eles tinham algo nos seus corações. Nós vamos adorar, nós vamos nos render, independente do que aconteça, nós vamos continuar adorando. Aleluia. Só no final eles vão entender que havia vidas que precisavam ser salvas. Eles não estavam adorando nem cantando para que eles fossem soltos, para que as prisões fossem liberadas apenas deles. O texto vai dizer que eles foram atados no tronco, eles estavam presos sobre os pés e sobre as mãos, não podiam se mover. E mesmo presos, não deixaram de adorar. Ninguém pode prender o que está dentro de ti. Ninguém pode arrancar ou aprisionar aquilo que o Senhor semeou. O texto vai dizer que as correntes se romperam, eles foram libertos nas mãos e libertos sobre os pés. E o texto vai dizer que as portas que estavam trancadas, as chaves se abriram. Talvez você hoje esteja preso dentro dos seus próprios conceitos, dentro da sua própria vontade, dentro daquilo que você entende que é certo e que é errado. O Senhor quer quebrar, o Senhor quer romper aquilo que você entende como verdade sua, para que você permita que a verdade dele venha sobre a sua vida, venha sobre a sua vida e venha te libertar por dentro. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. O texto vai dizer que todos foram libertos, todos foram soltos, todos tiveram liberdade. E aquele homem, o carcereiro, que era símbolo de autoridade naquele lugar, ele começa a entender que pelo natural, se aqueles homens tivessem fugido, ele seria crucificado, ele seria morto, porque era a responsabilidade dele, aquelas pessoas. Para ele já não existia mais vida.
mão daquele homem e começou a aprisionar ele. Mas ei, existe uma solução. Existe uma palavra para ti nesta noite. Ouve para Deus aquele homem. Aleluia. Ei, assim como houve uma palavra de libertação sobre a vida daquele homem, Deus traz uma palavra de libertação sobre a tua vida. Não é para se entregar pela metade, é para se entregar por inteiro. O Senhor não quer apenas 30%, o Senhor quer 5% da tua vida. Se eu colocasse aqui um copo d'água com 80% de água pura e 20% de água da fossa, você não beberia? Assim também o Senhor não bebe, o Senhor quer beber 100%. Aqueles carcereiros se encontram diante de uma cruz, para ele tinha acabado tudo. Mas aqueles homens liberam a palavra: ei, a morte não vai ter poder sobre a tua vida, não arranque sua vida, não acabou. Nós estamos aqui. É chegar no reino de Deus sobre a tua vida. É chegar no reino de Deus sobre a tua vida. E aquele homem que era autoridade, o texto vai dizer que ele se rende, ele se prostra rapidamente diante dos pés daqueles homens. Pergunta: o que eu posso fazer para me salvar? Ele não estava falando de se salvar, querido, da morte. Os soldados romanos poderiam entrar sobre aquela porta, os soldados poderiam entrar e matar todo mundo, inclusive ele. Os discípulos poderiam morrer, mas em seus corações eles carregavam uma liberdade. Em seus corações o sentimento de que estava feito, estava consumado, de que o propósito pelo qual eles saíram para cumprir estava feito, de que tudo foi realizado. Senhor, agora nós nos entregamos. Nós começamos o nosso culto lá na cadeia, nós começamos o nosso culto preso, atado. Agora nós estamos livres, Senhor, para te agradecer, para bendizer, exaltar o teu nome. Aleluia. Aleluia. O culto era outro, o nível era outro. Agora não era mais sobre a vida dos discípulos, agora era sobre a vida de todos aqueles que estavam ao seu redor. Você começa a exalar a essência de Deus na tua vida. As pessoas que estão próximas de você, elas vão buscar entender o que está acontecendo na tua vida. O que tem algo diferente sobre a tua vida? O que te transformou? O que mudou na tua vida? O que mudou o teu caráter? O que te tirou de uma vida promíscua para a tua vida? Diante do Senhor, as pessoas vão buscar isso, querido, porque a essência de Deus está gerada em você. Amém? O texto não termina aqui, no versículo 30, que diz: tiramos para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E aí vem a resposta, vem a palavra profética, vem algo libertador, vem algo que não fala sobre uma pessoa, vem algo que não é mais no singular, mas passa a se tornar no plural. E disse eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua. Não é mais sobre você, não é mais sobre os teus deleites, os teus prazeres, é sobre a tua casa, querido. Eu quero te dizer que a tua casa não está presa em relação a você e teus filhos, a tua casa é espiritual. Amém? A tua casa está aqui, a tua casa está fora das quatro paredes, sobre todos aqueles que confessam a Cristo. Amém? Quando Jesus está ministrando, falando da palavra, do amor de Cristo, quando Jesus está manifestando sua essência, em dado momento os discípulos vêm correndo para lhe falar algo. Os discípulos ficaram impressionados, porque chegava ali a mãe de Jesus e seus irmãos, e eles tentam interromper a Jesus, falando: ele, Jesus, Jesus, e chegando a tua mãe e teus irmãos, a tua família está aí.
Jesus não para argumentar sobre aquilo que era carne, sobre aquilo que era físico. Ele permanece naquilo que o Pai chamou para fazer. E ele fala: de verdade vos digo, que todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, esse é minha mãe, esse é minha irmã, esse é meu filho, esse representa a minha família. Aleluia! O reino de Deus está acima de todas as coisas, querido. Vai doer abrir mão muitas vezes da sua casa. Vai doer muitas vezes abrir mão do seu próprio filho, da sua mãe, por causa do reino de Deus. Mas o Senhor fala, o Senhor diz na sua palavra, que aquele que não abre mão de pai, de mãe e de filho, não é digno de mim. Não que o Senhor quer que você deixe para trás, não. O Senhor está dizendo que existe uma prioridade que é universal. Existe uma prioridade que vai fazer com que cuide de toda a sua casa e aquele que está lá fora. Mas é necessário que venha se render. Amém? Quando esse homem chega procurando Paulo e Silas, perguntando ao Senhor o que eu posso fazer para ser salvo, e que ele diz: filho do Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa, toda a sua família. Havia um propósito maior. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé agora e buscasse estar junto com a tua família. Dá a mão para o seu ente querido nessa hora. Aleluia! E sai do teu lugar, vem aqui para frente. A cadeira pode te limitar aqui. Se você não tem nenhum familiar teu, alguém vai sair do seu lugar agora e vai te adotar. Alguém vai pegar na sua mão. Não fique sozinho. Não Alguém fica me sozinho. adota? Alguém me adota? Obrigada. Aleluia. Aleluia. Há uma unção, querido, há uma unção neste lugar. Deus tem preparado este lugar para trazer restauração, para trazer vida. Mas é necessário que haja arrependimento. Quando aquele homem preso na cruz, juntamente com o outro, decidiu que ele não deixa nem ficar sozinho. Pega na mão daquele irmão lá de vermelho lá. Pega na mão da minha esposa. Ninguém sozinho. Aleluia. Permita que esta unção venha partir, venha trazer algo para a sua vida. Aleluia. Oh, louvado seja o teu nome. Nós vamos estar louvando aqui, é Ele, por Ele, declarando algo profético, declarando isso sobre a tua vida. Aleluia. Deus, propósito na tua vida, mas é necessário arrependimento. Se aquele homem na cruz, se ele não declarasse para o Senhor, dizendo que tudo que ele sofreu foi porque ele mereceu, fala para Deus essa noite: Senhor, eu mereci isso que eu estou passando, mas Senhor, muito mais do que mereceu o que eu estou passando. Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Lembra, Senhor, que tu me chamaste para ser teu filho. Senhor, lembra que tu me chamaste, Senhor, para manifestar o teu reino, para glorificar o teu nome. Oh, Senhor, não atenda para o teu pecado, mas toma minha mão, Senhor, nesta hora e me receba. Eu sei que a morte está pronta para me entregar, mas o Senhor